Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos aos nossos minutos devocionais. Hoje começaremos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós veremos mais uma carta da prisão, que é Efésios, Filipenses e Colossenses. São cartas em que o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu, mas, mesmo possuindo similaridades, tendo em vista que o momento é aquele mesmo momento, o momento em que ele está preso, elas também possuem muitas diferenças, peculiaridades, tendo em vista os destinatários e, obviamente, também o propósito do Senhor ensinar algo a mais, por meio de sua palavra. E ele começa da seguinte forma: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo costuma saudar a igreja. Essa, inclusive, é uma das razões para se descartar que ele tenha sido o autor da carta, ou do livro de Hebreus, ainda que não seria uma razão suficiente, porque ele também, a gente vê que o apóstolo Paulo ele é muito hábil, ele é um escritor fantástico, e ele pode muito bem ter omitido seu nome por causa da antipatia dos judeus em relação a ele. Mas isso é só um comentário, porque de fato o normal é que o apóstolo Paulo se apresente. Só que as apresentações não são apenas uma formalidade. O apóstolo Paulo, ele se apresenta, mas já nessa apresentação trazendo elementos relacionados ao seu propósito. E nisso é importante nós observarmos que ele realmente sabe o que está escrevendo. Ele, inspirado pelo Espírito de Deus, consciente de que Deus quer falar à igreja, ele sabe o que tem que escrever, o que ele quer escrever para a igreja. Porque, inclusive, ele conhece a necessidade da igreja e ele é bem direcionado. Por isso que a apresentação do apóstolo Paulo, ela varia de carta para carta, não é a mesma apresentação. Parece, as cartas têm apresentações similares, mas não são iguais. Elas são diferentes. Por exemplo, em Gálatas ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Por que ele faz essa apresentação, essa introdução? Por causa das características da igreja, por causa do problema que eles estavam enfrentando em relação aos judaizantes, que inclusive, provavelmente, considerando o teor da carta, acusavam o apóstolo Paulo de, na verdade, ser apenas um aprendiz dos demais apóstolos, E isso, inclusive, ele vai refutar na sua carta. Então, a introdução, ela tem um direcionamento, ela tem um propósito. E o apóstolo Paulo, já desde o princípio, vai cumprindo esse propósito em todas as palavras da carta, podemos dizer. E ele começa, então, dizendo que é Paulo e é apóstolo de Cristo. Ele é apóstolo de Cristo. Isso pode significar tanto o fato de ter sido enviado, quanto a autoridade que ele possuía, a autoridade de apóstolo. É interessante que, aos Filipenses, ele não diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, mas servo de Cristo Jesus. Ou, numa tradução bem direta, escravo de Cristo Jesus. Veja que o propósito do apóstolo Paulo em Filipenses, que nós já vimos, é motivar os irmãos frente às lutas que ele estava enfrentando e que os irmãos estavam
sabiam, tinham conhecimento e estavam preocupados com essas lutas, né? A prisão e tudo relacionado, né, a essa prisão. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo é um escravo do Senhor Jesus, é um servo do Senhor Jesus. Ele está vivendo para cumprir o seu propósito, que é a glória do Senhor. Aqui em Efésios, ele é o apóstolo de Cristo Jesus. Ele é alguém que foi chamado pelo Senhor Jesus. E isso se confirma mais com a expressão seguinte, né? Ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ou seja, alguém que tem a autoridade dada pelo Senhor, mas também significa o enviado do Senhor. Na verdade, as duas coisas estão relacionadas. Ele é enviado, por isso tem a autoridade, né? E aí você vê na expressão, como disse o seguinte, por vontade de Deus. Ou seja, não era por vontade dele. Não é que ele tivesse má vontade, né? Não podemos dizer que o apóstolo Paulo era indisposto à obra que ele estava fazendo. Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, aos Coríntios, ele vai dizer que se ele realiza a obra do Senhor de boa vontade, é uma recompensa da parte de Deus. Caso não, não estará fazendo mais do que a sua obrigação. Então, ele tem consciência de que ele é obrigado a fazer a obra, mas, ao mesmo tempo, ele faz com prazer, com boa vontade. Então, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo quer mostrar para os irmãos que o que ele está realizando não é porque é algo pessoal, não é. Ele está ali para cumprir um propósito divino. E veja que isso dá autoridade, né? Observe, a autoridade que a carta possui pela consciência que ele tem de que ali ele está cumprindo um desígnio de Deus. Olha, Deus quis que eu fosse apóstolo, Deus quis me enviar. E aí podemos dizer enviar a vocês, né? Lembre-se que ele mesmo afirma que ele era apóstolo aos gentios, né? Como os irmãos em Éfeso, né? Então, Deus quis isso. E nisso aí nós podemos incluir a própria carta. Deus me chamou para ser apóstolo, para ser um enviado aos gentios como apóstolo. Isso significa autoridade, significa que eu estou cumprindo uma missão divina. Deus é que quis. E, portanto, por vontade de Deus. Isso faz com que a carta seja recebida, né, com uma carta que não é só a carta do apóstolo Paulo, né? Não é a carta pessoal de um homem que se preocupa com a igreja, ainda que seja verdade. Ou seja, sempre tratando a pessoalidade ou a humanidade, digamos assim, da Escritura como sendo real. A divindade da Escritura não anula a humanidade dela. Ou seja, é verdade que o apóstolo Paulo se preocupava com as igrejas, é verdade que o apóstolo Paulo tem um contexto pessoal que move a escrever para as igrejas, é verdade que a igreja tem um contexto também particular, problemas, necessidades, dúvidas, que move o apóstolo a escrever para a igreja. Ou seja, tem toda uma humanidade, é real essa humanidade da Escritura. Mas também ela não anula o fato de que, por vontade de Deus, vamos dizer, ele não só era apóstolo, mas estava escrevendo à igreja. Porque o apostolado, ele pressupõe esse propósito do Senhor relacionado a todo o ministério. Lembre-se que inclusive, na carta aos Efésios, que o apóstolo Paulo, e nós veremos isso mais à frente, ele diz que a igreja ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ou seja, o apóstolo Paulo tem consciência de que ele e os demais apóstolos, porque não apenas o apóstolo Paulo, mas também os demais apóstolos, tinham o propósito de lançar o fundamento da igreja. Claro que o fundamento mesmo, né, é
Cristo Jesus. Ele é a pedra angular. Mas quando ele fala deles colocarem o fundamento, é colocar as bases da igreja. Qual é a base? É o Evangelho, é a pregação do Evangelho. Quem foi responsável por lançar as bases? Por pregar o Evangelho, dar à igreja o Evangelho, que é essa base? Os apóstolos. Então, o apóstolo Paulo tem essa consciência. Então, o que é que nós temos? A humanidade da Escritura. Quando as pessoas dizem assim, mas a Escritura foi escrita por homens, a palavra de Deus foi escrita por homens, ou a Bíblia foi escrita por homens. É verdade, ninguém nunca disse que não, né? Ninguém disse que um anjo desceu e escreveu a Bíblia, ou que Deus estendeu as suas mãos e entregou a Bíblia para alguém. Não. A própria Bíblia fala que ela foi escrita por homens. Desde o princípio, nós temos a indicação clara de como foi o processo de escrita da Bíblia. Nós temos Moisés como a primeira indicação, né, que recebeu da parte de Deus, mas nós temos também outros posteriores que aparecem como escritores. E aí é interessante que desde o princípio a Bíblia mostra o autor humano, mas de modo algum desvalorizando ou colocando de lado a autoria divina, ou seja, o Deus que deu a sua palavra, quer por revelação direta aos profetas, quer conduzindo os escritores a escrever essa palavra, né? Então essa consciência de uma escritura sagrada, que é divina e humana, ela está presente, diria, em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, essa consciência ela é clara. Ela é, sim, a palavra de Deus, que tem uma autoria divina e humana. As duas estão presentes, porque Deus não anulou a pessoalidade, as particularidades, as peculiaridades, as características humanas que dizem respeito não só ao autor, mas como até os destinatários, como nós falamos, motivam o autor a escrever. E essas características, essas peculiaridades, circunstancialidades e assim por diante, não anulam o fato de que foi por vontade de Deus que ela foi escrita. Então, o apóstolo Paulo não é um profissional do púlpito, né? O apóstolo Paulo é um apóstolo por vontade de Deus, que tem como propósito lançar o fundamento da igreja, que é o Evangelho. Portanto, Cristo Jesus, colocar, né, o fundamento, que é a revelação de Cristo Jesus. Ele é a pedra angular. E ele está fazendo isso. Né? A carta, vamos dizer, já parte disso. Né? O apóstolo Paulo tem consciência que está cumprindo esse ministério. E como nós falamos, tem um destinatário. Humanos, né? Pessoas que precisavam. Quem são? Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Olha, essa expressão pode ser entendida de duas formas. Ela pode ser entendida como significando apenas aos santos e fiéis que vivem em Éfeso, santos e fiéis em Cristo Jesus, ou seja, ele está se dirigindo àqueles que foram separados por Cristo. Aí você pensa na justificação, na processo de santificação que está em andamento, ou seja, aqueles que foram separados por Cristo Jesus para a eterna salvação e que, portanto, também para a santificação, fiéis. Você pode entender como aqueles que foram separados para a glória de Deus e, portanto, justificação, santificação, por isso santos e fiéis. Isso é dito, ou dessa forma, nessa estrutura, ele se dirige aos irmãos colossenses, né? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Pode ser isso aqui, numa estrutura diferente, mas considerando que o apóstolo Paulo é muito hábil como escritor e Deus não faz nada por acaso, né? Podemos entender também que ele propositadamente enfatizou o fiéis, e por isso a estrutura está diferente. Não é aos santos e fiéis
em Cristo Jesus que vivem em Éfeso, como ele fala na carta de Colossenses. É aos santos que vivem em Éfeso, ou seja, aqueles que estão ali separados, né, do paganismo de Éfeso por causa de sua confissão de fé, a confissão de Cristo Jesus, portanto, os separados, né, do paganismo de Éfeso, e aos que são fiéis, né? Os que são separados, aí é um destaque, mas que são fiéis, né? Os que verdadeiramente andam com Cristo. Então, essa também é uma possibilidade. Ou seja, ele pode ter separado a palavra santos de fiéis de propósito para enfatizar que não é só fazer parte da igreja visível, mas é preciso ser fiel a Cristo Jesus. Ou seja, ser verdadeiramente cristão. E onde é que a gente encontra um auxílio, né? Uma corroboração para esse entendimento? O final da carta de Éfeso. Ele diz assim, versículo 24, o último versículo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisaria desse sinceramente. Por que não precisaria? Porque é suficiente entendermos que a graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é suficiente. Quando ele coloca sinceramente, peraí, tem alguma coisa que ele quer dizer. Percebe? Essa qualificação do verbo amar é um indicativo de algo. Não é uma palavra jogada aqui. Na Bíblia, nenhuma palavra é jogada, né? Como disse Jesus, nem o i nem o tio. Ou seja, nada da Escritura é por acaso. Então, quando ele acrescenta essa qualificação do verbo, é de propósito. Portanto, nem todos os que estavam na igreja eram verdadeiramente cristãos. Poderia haver pagãos dentro da igreja. Então, esse indicativo que aparece no final da carta pode nos ajudar a entender que o apóstolo Paulo, quando escreve aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, fez de propósito. Ele não quis dizer apenas aos santos e fiéis, ou seja, aos separados, justificados para a santificação, ou seja, aqueles que estão em Cristo. Pode não ser só isso. É possível que ele esteja querendo enfatizar que são os fiéis em Cristo Jesus, os verdadeiros convertidos, os que amam de verdade. Ou, como ele diz no final, aos que amam sinceramente o Senhor Jesus. Esses são os verdadeiros cristãos. Então, vamos considerar que essa é uma possibilidade rica, tá certo? Uma grande possibilidade. E ele, após apontar os destinatários, veja que não é para qualquer um, né? Além de tudo isso que nós falamos, né? Não é para qualquer um. Isso é importante porque isso ajuda a igreja a entender as missões. Ou a pregação, a evangelização. Vamos colocar a pregação de uma forma geral, né? A palavra de Deus não foi escrita para o mundo. A missão da igreja não é mudar o mundo. Temos que mudar o mundo, mudar a Constituição, mudar as leis e tal, militar por questões políticas, econômicas e outras mais, culturais e tal. Ainda que a igreja, com certeza, como sal da terra e luz do mundo, deve salgar, né, e iluminar esse mundo, mas a palavra de Deus não foi escrita para o mundo, foi escrita para a igreja. Então, isso ajuda a entender o direcionamento que a igreja deve ter. A igreja deve pregar o evangelho ao mundo, sabendo que é Deus quem vai converter os corações, é Deus quem vai operar, é Deus que vai transformar vidas, porque a sua missão não é transformar o mundo, ela não tem poder para isso. Deus é quem fará isso. O que a igreja deve é cuidar para que ela seja fiel todos os dias, para que ela persevere todos os dias. E por isso, a pregação é destinada à igreja. Não é interessante isso? Ela evangeliza o mundo levando a semente, mas a Bíblia não foi destinada ao mundo, foi destinada à igreja. Ou seja, as exortações da Bíblia não são para o mundo, são para a igreja. Inclusive, o apóstolo Paulo diz, né, para os irmãos, assim, olha, eu não estou me referindo aos roubadores, mentirosos e tal, do mundo. Porque se eu tivesse que dizer para vocês
se afastarem do mundo, estarem observando todos os pecados do mundo, vocês vão ter que sair do mundo. Não tem como, né? Porque o dono da farmácia, o dono do mercadinho, do supermercado, do hotel, e assim por diante, o governador, o prefeito, o presidente, são pessoas, em geral, não, obviamente não é todo mundo, né? Mas em geral, ou a maioria, são pessoas não cristãs, né? E aí, só porque não são cristãs, você vai se afastar de todo mundo? Acho que não, né? Você tem que sair do mundo, não tem como. Então, quando ele exorta, corrige, ensina, educa, edifica, ele não está se dirigindo ao mundo, ele está se dirigindo à igreja. Então, a igreja tem que ter esse cuidado. Porque muitas vezes, qual é a necessidade grande, inclusive atual, desse tipo de observação, ou daquilo que ele está nos ensinando? É que as pessoas, às vezes, estão militando contra o mundo, mas não contra os próprios pecados da igreja. Às vezes, estão condenando, por exemplo, né? Estou falando de um personagem X, seja lá quem for, porque cometeu coisas que não deveriam, crimes, roubo, tal. Tá, mas dentro da igreja. Então, a igreja tem que observar isso. Não é contra o mundo que a igreja deve falar, mas contra os pecados dentro dela mesma. Porque, inclusive, os pecados que muitas vezes ela condena no mundo, ela mesma está praticando. Então, a igreja deve lembrar sempre: a pregação, ou o ensino, ou a revelação, a escritura, foi dada à igreja, não ao mundo. É dirigida à igreja, não ao mundo. Ou seja, Deus opera poderosamente pela pregação mais simples, que a pregação simples é o Evangelho, é Cristo Jesus, né? É a redenção, ou seja, o Evangelho. As pessoas são salvas por esse Evangelho, que então, assim, é a essência, né? O fundamento, é a base. E aí, a partir dali, né, é que ela vai passar por todo o processo de santificação, que, vamos dizer assim, é a pregação, o restante da pregação da Escritura, que é direcionada a ela, não ao mundo. Não ao mundo. Então, a igreja deve se preocupar com a sua própria edificação, porque a Escritura foi escrita para a igreja e não para o mundo. A igreja que é coluna e baluarte da verdade, né? Como ele mesmo vai dizer a Timóteo. E vem a saudação, que é padrão. Basicamente, ele repete em todas as igrejas a mesma saudação. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, essa saudação está em todas as cartas. Ele repete, né, até mesmo a carta aos Gálatas: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Em todas as cartas ele repete. Portanto, é interessante que então ele entenda que essa saudação que vem da parte de Deus é padrão. É bem padrão mesmo. Claro, muda um pouquinho de nada, mas se você pegar a expressão, basicamente até a estrutura é a mesma. E nós já falamos que é provável que seja como o entendimento de que foi assim que o Senhor Jesus ordenou, né? Ele ordenou que eles levassem. Até porque Jesus, quando enviou de 2 em 2 os apóstolos, que ele não estava no meio, mas entendemos porque ele disse que recebeu todo o evangelho por revelação direta de Cristo Jesus, provavelmente lá no Monte Sinai, como é indicado lá na carta aos Gálatas. Ele recebeu também isso. E o Senhor Jesus mandou que eles saudassem com a graça, né, do Senhor, com a paz, Senhor, caso fossem verdadeiramente tocados pelo Espírito de Deus, aqueles que iam receber, né, o evangelho, então a paz, a graça do Senhor ficaria. Caso não voltaria. Então, ele simplesmente saúda todas as igrejas. Se realmente quem está recebendo a carta, né, ou todas as pessoas que vão ouvir a carta, ou mesmo ler a carta, são verdadeiros cristãos, a graça e a paz do Senhor permanecerá sobre eles, porque esse é o propósito. Jesus veio trazer a paz de Deus para os homens, né? E aqueles, aí, para que desfrute, é preciso ser verdadeiramente cristão, ou seja, ser unido verdadeiramente a Cristo. E é assim que ele saúda. E veja, sempre ele menciona, vem de quem? Não é uma saudação qualquer, não é apenas o apóstolo dando bom dia, boa tarde, boa noite, né? Um tudo bem. Aquilo que a gente faz é muito automático, né? É uma coisa feita, às vezes, por educação, né? Por
por ética, para manter as boas relações, uma questão muito mais convencional. Não é isso. Não é uma saudação convencional, uma saudação feita da boca para fora. Ele, de fato, está saudando, né, da parte de Deus. Da parte de Deus. Essa expressão ajuda, mais uma vez, a confirmar a consciência de que ele não está escrevendo apenas uma carta qualquer. Ele está falando, tudo que ele vai falar aqui, né, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A saudação, nós poderíamos dizer que é o selo da carta, né? Todas as cartas têm. A saudação é o selo que mostra a consciência do apóstolo de que ele está escrevendo por vontade de Deus. É da parte de Deus. É Deus quem está falando. É Deus quem está falando. Ele tem consciência. Portanto, eles também têm que ter. Né? Escrevendo para os Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele faz menção, né, à necessidade da igreja ter essa consciência também. Né? Ele diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Os que creram, a palavra está operando. Obviamente os demais, como disse Jesus, volta. Inclusive na parábola do semeador, né? Se perde, volta, não tem problema. Então, a saudação confirma, como um selo. O que vocês vão ler aqui é palavra de Deus. Não estou falando por vontade minha. Não estou aqui escrevendo por saudade ou com interesse pessoal de um pastor apenas, vamos dizer assim. É palavra de Deus. É da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Como a graça e a paz. Ou seja, ele está ali como um embaixador, como um apóstolo, ou seja, enviado da parte de Deus, para comunicar algo que vem da parte de Deus. Que o propósito é a glória de Deus, a edificação da igreja. E a gente pode até dizer salvação dos perdidos, né? Porque considerando que ele sabia da possibilidade de haver não cristãos dentre eles, né? Que poderiam se converter com o ouvir da carta, né? Que seria lido para toda a igreja pelo pastor dela, né? Era assim que se tinha conhecimento. A carta era dada ao pastor da igreja e o pastor leria para a igreja toda. Ou o pastor que estava levando, né? Aquele que o apóstolo Paulo pediu para levar até a igreja, ele leria para a igreja toda. Teria um momento, a oportunidade de ler para a igreja toda a carta. Que deveria ser recebida como, de fato, é a palavra de Deus. Assim, nós temos a introdução, né, a apresentação, na verdade, né, da carta, e que já fala muito sobre consciência, né, e propósito do apóstolo a respeito do conteúdo da carta, que é riquíssimo, né, e mostra que o apóstolo Paulo ele está preocupado com a igreja e, ao mesmo tempo, está ensinando da parte de Deus coisas extraordinárias, a revelação da redenção, né, a gloriosa redenção. Vamos então orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Nós te damos graças, te glorificamos, exaltamos por tudo, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus e, de fato, Senhor, tens dado a nós o conhecimento da salvação graciosamente. Nós te louvamos por isso. E nós pedimos que nos ajude a permanecer firmes no Senhor até o último dia. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo e tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.